Uma estudante universitária simplesmente evapora do seu trabalho numa piscina pública. O que aconteceu com ela e a ideia que o pai dela teve de como resolver esse caso mudaram como a polícia lida com suspeitos. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. O caso Alexandra Kemp. Alexandra Elizabeth Kemp nasceu no dia 11 de outubro de 1982 na cidade de Leawood, Kansas, Estados Unidos. Essa cidade tem uma população de pouco mais de 30 mil pessoas. Era um dos subúrbios mais ricos da área metropolitana de Kansas City. Alexandra morava com seus pais e 2 irmãos. Desde muito jovem, ela era incrivelmente ativa, participando de 19 equipes de esportes e diversas outras atividades na escola. Desde muito cedo, ela sempre teve uma paixão pelo futebol. E também se destacou academicamente. Depois de se formar no ensino médio em 2001, a Ellie, como ela era chamada pela família, se matriculou na Universidade Estadual do Kansas para estudar ecologia. Ela queria uma carreira que permitisse que ela pudesse ajudar outras pessoas. A Ellie planejava viajar para a Rússia em um programa de intercâmbio para ajudar crianças órfãs. Em 2002, quando ela terminou seu primeiro ano da faculdade, com 19 anos, a Ellie voltou para casa durante as férias de verão. Ela queria encontrar um emprego de meio período e também passar um tempo com um namorado de 5 anos, o Phil. O casal tinha escolhido diferentes universidades depois do ensino médio, mas apesar da distância eles continuaram um relacionamento, e as férias de verão era a única oportunidade que eles tinham de ficar juntos. A Ellie e o Phil conseguiram um emprego juntos na piscina pública local, e o irmão mais novo da Ellie, o Tyler, também. Os turnos deles eram alinhados um após o outro. Então, o Phil trabalhava de manhã, a Ellie trabalhava de tarde e o irmão dela, o Tyler, trabalhava de noite. Na quinta-feira, dia 18 de junho, a Ellie apareceu no seu turno para substituir o Phil. A princípio, ela pensou em pedir para ele ficar um pouco com ela, mas ela mudou de ideia, já que eles tinham planos para um encontro mais tarde, de noite. O dia estava nublado, então não tinha muito visitante na piscina. A Ellie se sentou numa mesa próxima e começou a ler um livro, esperando o tempo passar sem nenhum trabalho, porque não tinha ninguém na piscina. O dia de trabalho dela terminava às 17 horas. Aí então o irmão dela, mais novo, que trabalhava com eles, ia lá e ficava no lugar dela. Só que o irmão mais novo chegou na piscina para começar o turno e, para surpresa dele, ele não encontrou a Ellie em nenhum lugar. As chaves, a bolsa, o telefone estavam todos deixados em cima de uma mesa, mas ela não estava em lugar nenhum. Depois de procurar muito pela área, ele decidiu ligar para os pais dele. O pai dele, o Roger, foi imediatamente para o clube, sentindo que a preocupação dele aumentava à medida que passava o tempo, porque era muito estranho. Ele sabia que a Ellie não ia deixar os pertences dela abandonados em cima de uma mesa. O Roger disse que vasculhou meticulosamente toda a área, verificando cada canto. Finalmente, ele entrou na sala de bombas. Estava muito escuro lá dentro, e no começo ele não percebeu nada suspeito. Mas quando ele estava prestes a sair, algo chamou a atenção dele. Tinha uma lona azul espalhada no canto e um pé estava saindo debaixo dela. Ele disse que naquele momento o coração dele afundou. Quando ele se aproximou, ele percebeu que era a filha dele que estava debaixo da lona. A Ellie estava coberta de sangue, hematomas e não estava mostrando sinais de vida. Ela estava sem os shorts e sem a calcinha. O Roger disse que imediatamente chamou a ambulância e começou a fazer RCP na menina. Mas os médicos não conseguiram salvar ela. Ela morreu pouco depois de chegar no hospital. Os médicos e especialistas do hospital determinaram que a Ellie sofreu uma forte pancada na cabeça, que causou uma lesão, e a causa da morte foi estrangulamento. Eles também encontraram numerosas feridas de defesa, indicando que a Ellie tinha tentado se defender do agressor. A polícia iniciou uma investigação, e rapidamente eles encontraram uma primeira evidência. Tinha um kit de primeiros socorros aberto, com uma pílula, um recipiente no chão da sala de bombas, perto da onde ela foi encontrada. O kit foi enviado para o laboratório e especialistas encontraram DNA masculino no recipiente e na tampa. As amostras biológicas também foram encontradas na roupa da Ellie. Depois de comparar tudo, os especialistas concluíram que ela pertencia ao mesmo homem, mas ele não estava no banco de dados da polícia. O FBI começou a procurar possíveis suspeitos, começando com o namorado da Ellie. Dada a brutalidade do ataque, os investigadores consideraram que o ataque tinha um cunho pessoal. De acordo com o Phil, depois do turno dele, ele foi visitar alguns amigos, e o álibi dele foi corroborado por várias pessoas. Ele também forneceu amostra de DNA. Ele foi excluído, porque o DNA dele não correspondia ao encontrado, e o mesmo teste foi feito no pai e no irmão da Ellie, mas eles também foram descartados.
O Roger disse que ficou dominado pela dor e passou a noite inteira no necrotério, incapaz de deixar a Ellie sozinha. No dia seguinte, enquanto alguns moradores da cidade se reuniram para expressar suas condolências, ele deu um discurso e prometeu encontrar o assassino da filha, a qualquer custo. Notícias do assassinato rapidamente se espalharam entre os moradores locais, que raramente encontravam esse tipo de crime na cidade, era uma cidade muito pequena. Como resultado, a polícia recebeu inúmeras dicas e quase instantaneamente eles encontraram a primeira pista. Vários visitantes da piscina relataram ter visto um homem estranho espreitando a área da piscina um dia antes do assassinato. Segundo algumas pessoas, ele estava espiando atrás dos arbustos e algumas pessoas mencionaram ter visto ele filmando. Outras pessoas disseram que viram um homem com características físicas semelhantes dirigindo uma caminhonete Ford bege. Ninguém reconheceu o cara, e era improvável que fosse um visitante. O Phil adicionou outro detalhe intrigante. Um dia, a Ellie disse para ele que às vezes ela se sentia desconfortável trabalhando sozinha, como se alguém estivesse observando ela. Ela não especificou se ela tinha visto alguém suspeito perto da piscina, mas os relatos de outras testemunhas sugeriram que poderia ter sido o mesmo cara. Outra pista veio da amiga da Ellie, a Laurel. No dia do assassinato, por volta das 15 horas, a Ellie ligou para ela dizendo que ela estava entediada. A Laurel decidiu dirigir até a piscina para fazer companhia para ela. Quando ela chegou, ela buzinou várias vezes esperando que a Ellie saísse e encontrasse ela no carro. Mas em vez disso, um homem saiu da sala de bombas e assinou pela Laurel. Ela pensou que fosse o chefe da Ellie, então ela pensou que se visitasse a Ellie naquela hora podia causar problemas para ela, então ela simplesmente decidiu ir embora. Quando eles ouviram esse relato, os detetives acreditavam que esse homem era provavelmente o assassino. Baseado no testemunho da Laurel, eles criaram um esboço composto do suspeito, que foi então distribuído para jornais e canais de TV local. O Phil iniciou uma campanha de distribuição de panfleto, apresentando o esboço composto e uma descrição do suspeito embaixo. Então, com a ajuda dos amigos deles e numerosos voluntários, milhares de panfletos foram espalhados por toda a cidade. Apesar de todos esses esforços, a polícia não conseguiu encontrar o assassino. O Roger também arrecadou 50 mil e ofereceu como recompensa por qualquer informação que levasse ao assassino, mas não deu resultado. Algum tempo depois, ele de repente teve uma ideia para colocar um outdoor apresentando o esboço composto do suspeito ao longo da rodovia movimentada que ele usava regularmente para ir para o trabalho. Ele discutiu essa ideia com a polícia, que apoiou a ideia dele, só que eles disseram que eles não tinham dinheiro no departamento para alugar um outdoor e ele teria que cobrir todas as despesas. O Roger contatou uma empresa que alugava outdoors e perguntou sobre o custo. Quando eles souberam sobre o assassinato da filha dele, eles decidiram fornecer o outdoor gratuitamente para ajudar a resolver o caso. O pai da Ellie, que não esperava uma reviravolta assim, aceitou com gratidão a oferta. E junto com a polícia eles criaram um banner apresentando o desenho do esboço composto do sujeito, as informações e o aviso de uma recompensa de $50 mil. Depois que o outdoor foi colocado, a polícia começou a receber muitas dicas, com o número ultrapassando 1000 em apenas algumas semanas. Eles verificaram cuidadosamente cada uma e logo tropeçaram em algumas pistas intrigantes. Eles foram informados que o esboço composto parecia um morador local, chamado James Strater. Os detetives foram falar com ele, mas ele afirmou que estava no trabalho durante a hora do assassinato. O chefe dele confirmou o álibi e ele foi temporariamente descartado como suspeito. Porém, logo a polícia recebeu outra dica sobre James e descobriram que ele possuía o mesmo tipo de carro que o suspeito. Mas isso não era tudo. A polícia soube que ele estava sendo procurado em 2 estados suspeitos de uma série de crimes. Em apenas 3 semanas, ele supostamente cometeu 3 agressões sexuais e 2 sequestros. Ele agrediu a ex-namorada e então forçou ela a dirigir com ele em busca de uma nova vítima. Ele parou em uma casa para tentar quebrar a janela e roubar dinheiro. Só que nesse momento, uma menina de 14 anos estava passando e o James ameaçou ela e fez ela entrar no carro. Ele dirigiu até uma área remota, abusou da criança e da ex-namorada de novo, e depois deixou as duas lá e foi embora. Algum tempo depois, ele bateu a porta de uma mulher e disse que o carro dele estava estragado, estava quebrado. Quando ela abriu a porta, ele puxou uma faca, entrou na casa e abusou dela. Ele então sequestrou a mulher e levou ela para outra cidade, mas ela conseguiu escapar dele. Mais tarde, ele foi preso em Utah. Ele estacionou em um posto de gasolina e foi embora sem pagar. Os funcionários chamaram a polícia, e logo após, um policial identificou o carro dele. Logo puxaram a ficha do proprietário e verificaram a identidade e descobriram que aquele homem era procurado por sequestro e agressões sexuais. Ao falar com o policial, o James sorriu para ele e disse que ele deveria ser algemado. Os investigadores do caso da Ellie imediatamente entraram em contato com esses policiais, solicitando amostras de DNA do James.
No entanto, assim que o laboratório terminou a análise, os detetives enfrentaram uma reviravolta inesperada. O DNA do James não correspondia à amostra encontrada nas roupas da Ellie, ou no frasco de comprimidos. Mais tarde, o James recebeu uma sentença de prisão perpétua por seus outros crimes, e os detetives continuaram a busca pelo assassinato da Ellie. Durante muitos meses, eles não fizeram nenhum progresso. Mas no outono de 2004, os detetives receberam outra dica interessante de uma pessoa que ligou para a polícia dizendo que o esboço composto parecia com um conhecido, um homem chamado Ted Rover. Ao investigar esse homem, a polícia descobriu que ele morava em Kansas City e trabalhava para uma empresa de manutenção de piscinas. Eles também encontraram o nome dele nos arquivos do caso. Ele tinha sido uma das pessoas que estava reunidas na piscina quando o corpo foi encontrado. Ele chegou a ser interrogado junto com outros, mas não levantou nenhuma suspeita. Os investigadores foram até a casa dele, fizeram algumas perguntas sobre o assassinato da Ellie, e o Ted disse que dificilmente lembraria onde ele estava naquele determinado dia, porque já tinham se passado 2 anos. Os policiais pediram uma amostra de DNA, mas o Ted se recusou, dizendo que precisava discutir isso com seu advogado primeiro. A polícia não queria descartar ele como suspeito, mas eles não tinham nenhuma evidência para manter ele detido. Mais tarde, eles decidiram falar com ele novamente, mas houve um problema. O Ted, junto com a sua namorada, simplesmente desapareceram, e o seu paradeiro permaneceu desconhecido por 1 mês. Outra denúncia chegou à polícia mais tarde. Alguém que decidiu permanecer anônimo informou a eles que o Ted e a sua namorada agora moravam em Connecticut, a mais de 1.600 quilômetros de distância de Kansas City. Isso pareceu muito suspeito. O Ted tinha atravessado o país logo depois que a polícia mostrou interesse nele. Os detetives foram até os Correios do Estado para rastrear o novo endereço do Ted, mas eles não conseguiram encontrar nenhuma informação sobre ele. Então os detetives solicitaram o mesmo para o nome da namorada dele, e dessa vez eles conseguiram algo. A mulher estava recebendo a correspondência em um endereço na pequena cidade de Bantam. No entanto, tinha uma coisa estranha. Um homem chamado Benjamin Appleby também estava recebendo correspondência no mesmo endereço. Os investigadores verificaram esse nome e descobriram que esse homem tinha uma extensa ficha criminal, incluindo roubos e ataques. Curiosamente, o Ted Rover também teve condenações por crimes semelhantes, incluindo um ato de indecência pública com mandato de prisão. Os detetives começaram a suspeitar que algo não estava certo. De acordo com o carteiro que entregava regularmente as cartas para o endereço da namorada do Ted, ele só viu 2 pessoas na casa, e com base em suas descrições, Benjamin parecia muito com Ted. A polícia mais uma vez recorreu aos seus colegas em Connecticut para obter ajuda. Eles foram para casa e confirmaram que o Ted Rover de fato viveu lá, levando-o à prisão por indecência pública. Enquanto isso, os detetives do caso da Ellie chegavam em Connecticut e começavam a se preparar para o interrogatório. Eles montaram uma comissão de investigação com fotos da vítima e fotos da cena do crime, esperando que isso ajudasse a obter uma confissão do Ted. Quando ele foi trazido para a sala de interrogatório, ele imediatamente ficou nervoso e admitiu que Benjamin Appleby era o seu nome verdadeiro, e Ted Rover era a identidade de um falecido amigo que ele usou para evitar a prisão. No início, ele negou qualquer envolvimento no caso do assassinato da Ellie, mas isso não durou muito. Apenas 10 minutos depois de questionamentos, ele começou a falar o que havia acontecido. De acordo com Benjamin, ele foi até a piscina conversar com o gerente e ofereceu os serviços de limpeza da empresa dele. Foi quando ele viu a Ellie, e ele imediatamente gostou dela. Ela estava na sala de bombas, e Benjamin disse que se aproximou dela tentando iniciar uma conversa. Ele disse que a Ellie respondeu educadamente os seus elogios, mas claramente não estava interessada nele. Benjamin continuou a elogiar ela, mas ela não estava interessada e tentou sair da sala. Ele bloqueou a porta com a mão e tentou tocar nela. Quando a Ellie empurrou ele, ele começou a bater nela. Ele bateu nela várias vezes. Tirou a roupa dela com a intenção de agredir ela sexualmente. Mas então ele ouviu uma buzina do lado de fora. Então ele estrangulou ela, cobriu o corpo com a lona e saiu. Foi nesse momento que ele viu a amiga dela, a Laurel, sentada no carro. Ele acenou para ela e foi embora. Depois disso, ele também saiu da cena do crime. Algum tempo depois, Benjamin decidiu voltar e chegou no momento em que os médicos estavam levando a Ellie para fora da sala de bombas. Foi quando a polícia interrogou ele, mas naquele momento ele não levantou suspeita nenhuma. Benjamin disse que não sabia por que ele tinha cometido esse crime e lamentou. Ele também acrescentou que realmente gostou da Ellie, e quando ela empurrou ele para ir embora, ele simplesmente perdeu o controle. Mesmo depois de obter a confissão, o investigador enviou a amostra de DNA dele para o laboratório. O DNA correspondeu às amostras encontradas na roupa da Ellie e no porta-comprimidos. Quando perguntado por que ele tomou aquelas pílulas, o Benjamin disse que estava tentando encontrar algo no kit de primeiros socorros para usar como lubrificante.
No dia seguinte à prisão dele, ele contatou um advogado, que tentou retirar a confissão dele. Embora apenas algumas horas antes, Benjamin havia dito que não queria fazer a família da vítima passar por um julgamento. No entanto, com o DNA dele encontrado nas roupas da vítima, quase não havia chance de evitar punição. No julgamento, o advogado argumentou que o assassinato foi acidental, mas ele não conseguiu provar uma versão tão rebuscada dos acontecimentos. Em 2005, Benjamin foi considerado culpado e condenado a um mínimo de 50 anos de prisão. Isso significa que ele não vai estar elegível à liberdade condicional até 2054, e mesmo assim não é garantido que ele seja liberto. Ele tinha 29 anos na época da sentença. Ele provavelmente vai passar o resto da vida atrás das grades. Desde então, Benjamin tentou repetidamente recorrer da sentença, mas todas as suas tentativas têm falhado. No entanto, cada tentativa era um fardo pesado para a família da Ellie. O pai fez tudo o que pôde para garantir que o assassino da filha não fosse solto. Os pais da Ellie também organizaram aulas de autodefesa para mulheres em sua homenagem. O projeto ganhou ampla difusão, atenção e dezenas de milhares de mulheres foram treinadas através desse projeto. O pai da Ellie foi até convidado para ir na Casa Branca se reunir com o presidente Barack Obama, que premiou ele por organizar aulas de defesa pessoal e destacou a importância que a ideia que o Roger teve de postar a foto do criminoso em um outdoor na estrada, que ninguém tinha feito antes, se provou um método muito bom e eficaz. A Ellie foi uma garota fantástica, com potencial para os esportes, para a vida acadêmica e para ajudar as pessoas. Ela foi tirada da família de forma muito prematura e muito violenta. E não tem como imaginar a dor que o pai e a mãe dela tiveram que suportar. Felizmente, o assassino nunca mais vai ter a oportunidade de fazer isso novamente. O mais bizarro nesse caso foi que o James, o outro criminoso, foi pego porque ele não pagou a gasolina e um funcionário do posto passou a placa dele para a polícia. A vida de várias mulheres não foi suficiente para ele ser procurado e preso, mas dever $50 de combustível foi. Isso é uma reflexão para a gente entenda o quanto vale a vida humana, a vida de uma menina, a vida de uma mulher. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixa um like no vídeo, ajuda na recomendação do YouTube. Ativa o sininho das notificações, tem vídeo 2 vezes por semana, terças e quintas. E tentem compartilhar com quem vocês acham que pode gostar desse tipo de conteúdo. Considerem se tornar membros, ajuda o canal. Não é caro e principalmente não é obrigatório. Ajuda quem quer. Lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.